Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez para apresentar o programa Odontologia da Nova Era, trazendo aqui um pouquinho mais para vocês de conhecimento e entendimento sobre como a relação da medicina, ou melhor dizendo, né, a medicina se relaciona com a odontologia, né? Então é uma área muito interessante a gente conhecer esta interação que tem medicina e odontologia, porque elas sempre andaram de mãos dadas, né? Sempre andaram de mãos dadas e agora, mais do que nunca, vem se mostrando importante conhecer esses detalhes, né? Só na nossa área aqui, que é a biorreprogramação bucal, a odontologia biológica ou odontologia integrativa, nós temos diversos pontos para colocar e pensar, né? Como, por exemplo, na biorreprogramação bucal, que é o tema que dos principais pontos que nós apresentamos aqui no programa, é esse entendimento de que a boca que tinha 3 funções agora tem 7. Uau, né? Você fala, é mais do que o dobro? É. Então, essa percepção e esse entendimento é, de fato, algo de grande importância, porque, afinal de contas, todos nós temos boca, né? Todos nós temos bocas, alguns já perderam alguns dentes, outros vão perder, mas precisamos entender a relação que tem entre uma coisa e outra, né? Então, é por isso que a gente vem aqui pelos microfones da Rádio Vibe Mundial e depois disponibilizamos todo o conteúdo através das mídias sociais como YouTube, Instagram, Facebook, sistemas de podcast, que é bem interessante, né? Então tem para todo gosto aí, para que você possa se atualizar. Porque como eu disse ainda há pouco e repito, você tem boca, né? E o mais importante não é só o fato de você saber que você tem ou não tem uma boca, mas saber que esta estrutura da sua arcada cria interações com o seu corpo e de acordo com o que ela está, ela pode gerar problemas ou soluções na qualidade da sua vida, né? Na sua qualidade de vida e saúde, que é o mais importante do processo como um todo, tá? Então tá, vamos lá, olha. Hoje nós vamos falar com vocês e vamos desenvolver aqui um tema que é bem interessante, que é como que acontece a evolução dos distúrbios respiratórios, né? Então, a gente recebe na clínica Odonto Balance hoje pacientes de várias partes aqui da cidade de São Paulo, de várias partes do estado de São Paulo, de várias partes do Brasil e de muitos pontos do mundo, inclusive, né? E muitos desses casos que nos procuram o fazem porque querem melhorar questões como, por exemplo, tratar um distúrbio de ronco e de apneia, já tentou tratar de outras formas, não deu certo, ou quer tratar pela primeira vez, problemas de dores de cabeça, problemas com gripes, resfriados que estão incidentes e recorrentes, né? Problemas com sinusite, problemas com processos de inflamação na garganta, nariz que entope quando deita na cama. Então tem uma série de problemas que as pessoas acabam, por já saber e conhecer um pouco do que a gente faz, nos procura lá, e estas pessoas, elas vão levando as queixas, nós avaliamos o conteúdo da arcada, vamos estudar o processo da arcada e propomos ali sistemas de tratamento, né? Propostas de tratamento para resolver aquela questão. E o melhor de tudo, e que me deixa mais feliz, é que na grande maioria dos casos, né? Na grande maioria dos casos a gente tem êxito, né? Então, claro que varia de um tema para o outro, mas 70%, 80%, 90% de eficácia no tratamento dos distúrbios respiratórios. Porque assim, as pessoas que nos procuram, elas chegam lá porque já tentaram fazer tratamentos antes ou já tentaram outros mecanismos. E elas não querem mais ficar naquele processo de, como dizem o ditado popular, né? Tampar o sol com a peneira. Você usa uma substância, um remedinho, alguma coisa, e aí te dá uma melhorada, só que depois de um tempo você volta a piorar de novo, né?
É óbvio que todo mundo quer esse conforto de estar com um sintoma que está atrapalhando, e aí de repente faz algum tipo de ação e tem melhoras, e as pessoas ficam confortáveis e felizes de ter eliminado aquele sintoma. Mas quando aquele sintoma começa a ser recorrente, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, então você não fez a coisa certa ainda. Então, deve-se buscar e tratar das causas. Então, vamos iniciar explicando um pouco desse conceito, né? Então, veja, hoje, em termos do corpo humano, você pode tratar os sinais e os sintomas, ou você pode tratar e cuidar das causas. Então, pegando um problema de ronco, né? O paciente que tem um problema de ronco, ele pode pegar, por exemplo, fazer uma cirurgia ou usar uma máscara que vai injetar ar sob pressão e fazer com que o ar passe forçadamente, né? Mas é uma alternativa. E a partir dessa força que o ar tem na passagem, ele impede o processo do ronco. Então, esse é um caminho que trata os sinais e os sintomas. Por exemplo, lá no Odontobalance, nós procuramos entender e saber qual é a causa. E a causa do ronco é a arcada que não cresceu e não se desenvolveu como deveria, e a língua está espremida, a língua está roubando espaço na via respiratória, então nós procuramos fazer todo o possível para dar espaço para aquela língua. A partir do momento que a língua se acomoda melhor no espaço que é dela, que é dentro da boca, a via respiratória abre e o paciente naturalmente passa a respirar mais e melhor. Ao respirar mais e melhor, ele diminui o problema do ronco e da apneia. Outro exemplo, o paciente tem dores de cabeça. Então, ele tem incidência de dores de cabeça com frequência. Estou falando em termos genéricos. E essa dor de cabeça está associada a uma baixa tensão de respiração. O paciente está respirando menos que deveria, pelo mesmo quadro. Daí ele pode tomar, por exemplo, um analgésico. E aí ele toma um analgésico sempre que ele tem dor. Mas daí a dor às vezes começa a acontecer com muita frequência, ele já começa a tomar um analgésico preventivo. Quando ele faz isso, ele não está tratando a causa do problema. Ele está simplesmente tratando os sinais e os sintomas, o que dá para ele conforto. E é legal ter esta alternativa. Mas, no princípio da recorrência, aí você vai estar empurrando o problema para frente. Vamos imaginar o seguinte, se o paciente tem dores de cabeça, e agora ele toma um medicamento todos os dias para que ele não tenha dores de cabeça. Na verdade, para que ele não perceba dor de cabeça. Mas aquele fator, se for, por exemplo, a diminuição do fluxo respiratório, vai estar acontecendo. E aí, como ele não sente, ele vai estar, o corpo está em sofrimento, porque está recebendo menos oxigênio, tá? Mas ele não sente a dor de cabeça, o que dá conforto. Mas isso ao longo dos anos vai levar à morte de dezenas e milhares de neurônios. Por quê? Os neurônios vão receber menos oxigênio do que deveria e aí vão causar problema. Então, quer dizer, sanou temporariamente, mas daí o que pode acontecer? Essa pessoa pode vir a ter um Alzheimer, um Parkinson, porque os neurônios foram morrendo no processo do passar dos anos. Então, tratar e cuidar das causas, né, é sempre o mais importante. Embora não estou desmerecendo ou desvalidando o tratamento dos sintomas quando eles surgem. Porque mesmo eu já tive diversas oportunidades na minha vida onde eu precisei, por exemplo, de um analgésico, de um anti-inflamatório, né? Então, isso faz parte do processo de busca das pessoas em ter conforto e poder tocar a sua vida para frente. Tá certo? Muito bem. Dito isso, vamos entender como que o processo respiratório, né, os distúrbios respiratórios se instalam. Eles vão se instalar nos primeiros anos de vida, na infância, tá? É logo nos primeiros anos que a gente vai perceber se aquela criança vai se tornar um adulto com distúrbios respiratórios. E isso eu estou sempre falando pela ótica da biorreprogramação bucal, entendendo que a arcada dentária, ela é o agente que gerencia o fluxo respiratório, né? De uma maneira muito ampla. Então, se a arcada cresce e se desenvolve adequadamente, o fluxo respiratório acontece. Se não cresce, ele acaba apresentando problemas, tá?
Vou passar aqui só os números dos nossos contatos, porque conforme a gente vai explicando, naturalmente você vai tendo dúvidas, questionamentos e vai querendo saber mais detalhes, né? O natural é isso. Então aí você pode falar conosco para obter informações. A grande dica é o WhatsApp, né? Que a gente faz tudo por lá, manda links, mensagens, informações e você acaba tendo uma resposta bem rápida e prática. Então, o número do WhatsApp é o 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774-4220. E você pode usar também o nosso número fixo, que é o 3287-7010, tá? Repetindo, 3287-7010. E aí você pode entrar em contato e falar conosco, obter informações se você preferir. Outro caminho são as mídias sociais, né? Você pode trocar mensagens conosco através das mídias sociais se você preferir também, se já estiver nas suas mãos aí. Por exemplo, muitos vão estar daqui a algum tempo assistindo esse vídeo que nós estamos aqui gravando no YouTube. E eles vão poder entrar em contato e mandar mensagem direto pelo YouTube ou pelo podcast, como ele preferir, tá? Então tá aí, as mídias sociais também é uma ferramenta excelente para que a gente possa utilizar em benefício da informação e do conhecimento, tá? Então vamos lá, o princípio é o seguinte, a tese do nosso trabalho se baseia no fato de que a arcada apresenta falhas de crescimento. Pega uma criança, acabou de nascer, pequenininha, e por alguma razão a arcada dela não cresceu para os lados, não cresceu para frente, não cresceu em altura como deveria crescer. Em termos respiratórios, o problema desta arcada que não se desenvolve é que ela comprime a língua. Ela diminui o espaço da língua dentro da boca. E a língua, ela deve morar e ocupar todo o espaço da arcada. Mas uma vez que ela não consegue se acomodar dentro do espaço de arcada adequadamente, ela é obrigada a fugir para trás e estreita a passagem do ar na garganta, fazendo com que aquela criança ou aquele indivíduo passe a ter um fluxo respiratório menor do que deveria. Então, esta criança, tendo um fluxo respiratório menor do que deveria, ela passa a usar caminhos alternativos, como a execução de uma respiração bucal alternativa. Veja só, o ar tenta entrar pelo nariz, aí ele desce para o pulmão, mas o organismo sente que aquilo é insuficiente e a criança passa a usar como alternativa a via respiratória. Quanto mais ele usa a via respiratória bucal como alternativa, mais se agrava o problema. Por quê? Quando ele respira pela boca, ele agride as amígdalas. E aí a criança passa a ter inflamações de garganta, né? A garganta começa a inflamar. Por quê? As amígdalas passam a funcionar como um filtro do sistema respiratório. E quem é para fazer o papel de filtro é o nariz. Mas em virtude dessa dinâmica de falta de espaço para a língua, o nariz não está dando conta. A partir do momento que a amígdala inflama, a criança acaba tendo mais ainda dificuldade de respirar pelo nariz. Com isso, usa mais a boca. Vai ampliando o tempo que ele usa a boca para respirar. Daí o nariz começa a ficar ele passa a se tornar uma cavidade, onde ela é quentinha, úmida, né? Cheio de caverninhas ali por dentro, e as bactérias e os vírus veem isso tudo como uma colônia de férias. Falam, opa, esse lugar aqui é muito legal para eu passar minhas férias, eu quero até morar aqui dentro. E elas colonizam ali, criam quadros infecciosos, às vezes agudos, às vezes crônicos, e no processo, no geral, o organismo tenta se defender. Ao tentar se defender, ele inflama essas vias respiratórias, né? Aumentando o tamanho da entrada do nariz, são os cornetos, né? E também inflama numa região que a gente chama de tonsila faringiana, ou conhecida como adenoide ou carne esponjosa no nariz. Esta região inflama e, no meu entendimento, é o corpo tentando isolar aquela área, uma vez que o fluxo respiratório está acontecendo muito pela via bucal e não nasal, né?
E aquilo vira uma guerra, de tempos em tempos, tem um quadro agudo, aquela criança começa a ter aquela secreção amarelada, esverdeada, e faz muitos episódios de gripes e resfriados, né? A criança começa a fazer muitos episódios de gripe e resfriado. Então, é aí que normalmente começa o problema. Além do mais, por outros fatores, seja uma predisposição genética, ou seja por fatores do meio que ela vai adquirindo, ela pode passar a ter também quadros alérgicos. Tem crianças que têm muitos quadros alérgicos, alergia, por exemplo, à lactose, né? Ou alergia a alguns outros alimentos. Tem muitos casos que é assim. E isso faz exacerbar e aumentar a produção de secreção nesta via. E na situação normal, onde o fluxo respiratório acontece apropriadamente, o ar passa e ele ajuda a manter aquela secreção de uma forma estável, né? Ela está umidificando, mas não está grossa. Quando desequilibra o processo, aumenta essa secreção, o que favorece a colonização bacteriana, viral e resíduos de poeira, sujeira, e aquele quadro aumenta a incidência de gripes, resfriados, problemas de ouvido como otites, na criança em si. E aí desenvolve quadros de sinusite e a coisa evolui. Em muitos casos, essas crianças, elas acabam tendo que tomar antibióticos com frequência. Então, primeiro ponto aqui, pode se tratar na criança? Pode, a partir dos 3 anos de idade, já se pode dar início num tratamento, onde vai redimensionar o espaço da arcada, para que a língua tenha espaço para morar, e aí o fluxo respiratório vai sendo restabelecendo pelo nariz, e o quadro vai se resolvendo. Normalmente, nós usamos um dispositivo chamado pólis corretivo, mas tem várias modalidades aí, tá? Então, não só pode, como já se deve, fazer o tratamento nos primeiros anos de vida, principalmente se a criança já desenvolve esse quadro. Porque a importância disso tudo é que haja um fortalecimento do sistema autoimune desta criança. E ele não vai ser um sistema imunologicamente forte se ele não tiver um fluxo respiratório adequado. É fundamental para a imunidade, né? Para o processo da imunidade que a criança respire bem. Né? Ele tem que fazer um processo de defesa do organismo e não agredir o organismo. Só para consertar aqui um pouquinho. Muito bem. Daí foi. Se nesta fase, por exemplo, a criança, ao invés de fazer o trabalho corretivo dos dentes, desenvolver a questão da arcada, dar espaço para a língua, ela for pelo caminho do uso do medicamento, simplesmente, que nós estamos falando ainda agora, então tá. Usou antibiótico, tal, com o tempo vai fortalecendo a imunidade, está tomando antialérgico, está fazendo o tratamento, e aí a criança vai indo, vai crescendo, vai ficando um pouquinho mais forte, vai bem. Tá. Com o passar dos anos, ela vai continuar desenvolvendo quadros de gripes, resfriados, sinusites, e às vezes carrega para a vida inteira. Processos de rinite alérgica, né? Carrega isso para a vida inteira. Um quadro que fica como sendo característica da criança. E não é verdade. Tá. Outra situação é a seguinte. Não, ele fez, ou ela fez, a cirurgia removeu o adenoide e as amígdalas. Quando remove a adenoide e as amígdalas, abre mais a passagem do ar, o ar passa melhor? Passa melhor. Começa a levar mais ar, então o paciente dá uma melhorada no quadro, mas mesmo sendo um procedimento cirúrgico, nós não estamos tratando a causa do problema. Nós estamos tratando os sinais e os sintomas, né? A amígdala inflamada é um sinal de que o fluxo respiratório não está bom. A adenoide inflamada, aumentada, é um sinal de que o sistema respiratório não está funcionando direitinho. Se a gente vai lá e remove, abre a via respiratória, a criança passa a respirar melhor, no entanto, passa a ter o mesmo quadro que permanece, que é a língua não cabe na boca, estreita a passagem do ar e o quadro continua. Então, na fase adulta, ela pode ainda se manifestar como uma baixa imunidade. Aquele adulto tem episódios de gripe com frequência, vive com a garganta inflamada, tem processos de o nariz entope quando deita para dormir, né? Às vezes vive com o nariz entupido, tem quadro de rinite alérgica,
faz muitos episódios de sinusite. Então, é o mesmo quadro que começou lá na infância, que não foi corrigido e tratado da forma correta, e aí agora está entrando para a adolescência e para a vida adulta. Bom, dá para fazer tratamento nessa fase? Dá. A diferença é que agora, por exemplo, se for um adolescente já com mais de 14, 16 anos de idade, nós não vamos mais poder fazer a correção ortopédica como nós planejamos na criança. O que é correção ortopédica? Fazer a arcada crescer e se desenvolver. A estrutura óssea cresce. No paciente adulto, a gente vai considerar 16 para frente já adulto, não dá mais para fazer o crescimento ósseo. Aí nós temos que corrigir parte do problema e compensar aquilo que não pode. Aí a gente já começa a entrar num caminho de compensação e suplementação também, por falta de alternativa corretiva. E aí, passa-se mais tempo, aquele paciente começa a apresentar problema de ronco, problema de apneia, problema de aumento da pressão arterial, pode desenvolver quadros de bronquite, asma, isso pode vir já desde a infância, tá? Bronquite, asma, epilepsia, disritmia, dores de cabeça, como nós falamos ainda há pouco. Então, o quadro vai se multiplicando de várias formas, e aí o processo, se não tratado mais uma vez, evolui para os quadros conhecidos de Alzheimer, Parkinson, câncer e diversas outras questões associadas ao sistema respiratório que não foram tratados e corrigidos lá na frente. Então, a pergunta que você pode fazer, qual é a hora certa de tratar? Ué, quanto antes, né? Se a gente identifica esse problema numa criança, vamos tratar na criança. Se identificou aos 80 anos de idade, vamos tratar aos 80 anos de idade. Mas o pior que se pode fazer é o seguinte, não realizar tratamento nenhum, né? Então, é muito importante que você perceba, e a razão de eu estar aqui hoje, diante dos microfones da Rádio Vibe Mundial, e disponibilizar esse conteúdo nas mídias sociais depois, é porque eu sei que este fato impacta a vida de muitas pessoas. E nós temos as ferramentas para ajudá-los. E é isso que nos dá prazer, tá? Então, é isso que a gente quis passar aqui para vocês hoje. Então, vou passar aqui mais uma vez os telefones, né? Para que você possa entrar em contato conosco. É claro que você já sabe que pode fazer o agendamento, iniciar as conversas pelas mídias sociais. Você pode agendar sua consulta de diagnóstico física ou online, né? Presencial ou online. Hoje tem essa possibilidade, dá muito certo. A gente faz um primeiro passo, principalmente para as pessoas que moram distante. Isso é uma mão na roda, tá? Muito bem, vamos lá. Telefone do WhatsApp é o 94774-4220. Repetindo, ó. 94774-4220. E o fixo, 3287-7010. Detalhe, se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve digitar o código da sua operadora preferida e o número 11, né? Para acessar aqui. Se for por celular, é só o 11 e entra direto. Que nós estamos aqui, então é bom que você saiba dessa questão do número, né? Que tem diferença aí de uma região para outra. O WhatsApp está dado, as mídias sociais estão à sua disposição, é muito fácil. Entra lá no Google, por exemplo, Rogério Pavan, você acha a gente, ó, num estalar de dedos para ter a informação que você precisa. Tá certo? Gente, olha, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, né? Lembrando que o programa vem ao ar às terças-feiras, às 11h30, e é claro, às vezes muda um pouquinho, mas sempre disponível aí, YouTube e mídias sociais. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!